Boa noite, uma alegria estar com vocês mais este domingo. E hoje à noite nós vamos estar começando uma série nova. O título que eu estou dando para esta série é As Características de uma Igreja Saudável. Eu acredito que tem algumas verdades que a igreja da nossa geração precisa resgatar e com isto redescobrir a sua identidade e o seu propósito aqui na terra como povo de Deus. Nós, como cristãos do Ocidente, temos a tendência de depreciar a igreja de diferentes maneiras. Por exemplo, em nossa independência e autossuficiência, a ideia de submissão mútua parece estranho e totalmente desnecessário. Nos é suficiente ir aos cultos e cumprir os deveres básicos da vida cristã, sem precisar nos envolver demais com a nossa congregação. Ou então, uma congregação é uma bênção enquanto nos faz sentir bem. Assim que nós não nos sentimos bem naquela congregação, então nós pulamos para outra. Assim nós pulamos de uma congregação para outra, sempre procurando um lugar onde os programas poderão atender às nossas necessidades. Ou então, alguns vão ainda mais longe, preferindo viver uma vida cristã sem congregar, crendo poder crescer mais espiritualmente sozinhos do que vinculado a uma igreja local. Falando da liderança, em nosso pragmatismo, nosso foco é o que funciona. Se não ajudem a atingir nosso padrão de sucesso, descartamos, mesmo sendo bíblico. Fazemos o que for preciso para atrair o maior número possível de pessoas para a nossa congregação, mesmo que no processo comprometemos a palavra de Deus. O resultado são congregações grandes, mas com pessoas descomprometidas e cheias do eu. Ou então, nós temos organizações para-eclesiásticas que se proliferam em nossa cultura, focadas em várias áreas de atuação ministerial, sendo que muitas delas praticamente ignoram a igreja local. Este é um quadro geral do estado da igreja no Ocidente, da igreja da nossa geração. Por estas razões que eu mencionei há pouco, precisamos desesperadamente ouvir o que Deus diz sobre a sua igreja em nossos dias. Em vez de baratear a igreja, precisamos recuperar o apreço por ela. Precisamos perguntar a Deus: o que você valoriza em tua igreja, Senhor? Vamos ver um pouquinho o que a palavra de Deus nos diz sobre o que Deus pensa sobre a igreja, sobre o que Jesus e o Espírito Santo pensam sobre a igreja. Ao estudarmos a carta aos Efésios, que é a carta mais importante, na minha opinião, quando se fala de eclesiologia, o estudo da igreja, Paulo dedica a carta aos Efésios especificamente para falar da igreja. Então, quando nós estudamos essa carta, fica muito claro que a igreja tem um papel central ao lado de Jesus, no plano eterno de Deus de restaurar todas as coisas e estabelecer o seu reino na terra. Jesus se identifica de tal maneira com a igreja
que na estrada para Damasco, quando ele aparece para Paulo, Jesus não pergunta para Paulo: por que tu persegues a minha igreja? Por que tu persegue os cristãos? Não, o que Jesus diz é: por que tu me persegues? De fato, para Jesus, a igreja é o seu corpo. Efésios 1, 20 a 23, capítulos 4, 15 a 16. É a sua noiva. Efésios capítulo 5, versículos 22 a 32. Já em relação a Deus, a igreja é o seu povo, os cidadãos do reino. Efésios capítulo 2, versículo 19, primeira parte. É a sua família, gerados pelo novo nascimento. Efésios capítulo 2, 19 e capítulo 3, versículos 14 e 15. É o seu santuário, edificado para a sua habitação por meio do Espírito. Efésios capítulo 2, versículo 20. Então aqui nós temos uma ideia da importância que tanto o Pai como o Filho dão para a sua igreja. E o Espírito Santo que habita a igreja a trata como a noiva de Cristo que Ele está preparando para a sua volta. Agora, como que a Bíblia define a igreja? Qual é o conceito bíblico de igreja? Não o conceito nosso, que nós temos, ou que nos foi ensinado. Não, vamos buscar nas Escrituras entender o que a Bíblia diz sobre a igreja, como a Bíblia define a igreja. Nós já sabemos o valor que ela tem para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, mas o que é a igreja de fato? No Antigo Testamento, a igreja ela não é mencionada. Abraão e sua descendência são o tema central. Israel exclusivamente é tratada como povo de Deus, e é através deles que Deus se revela para as nações, e por meio deles que virá o Messias. Diz em Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo e sempre. Amém. Na verdade, só em retrospecto, após lermos as epístolas de Paulo no Novo Testamento, é que conseguimos identificar e separar aqueles textos do Antigo Testamento que se referem exclusivamente a Israel, daqueles textos que também incluem a igreja. Simplesmente porque no Antigo Testamento não se falava na igreja. Não tinha noção de igreja. Bem, daí entrando agora no Novo Testamento, Jesus nos 4 evangelhos tem como tema central do seu ministério terreno o reino de Deus. Suas parábolas são sobre o reino. O evangelho que ele prega é o evangelho do reino. Tudo o que ele fala, tudo o que ele ensina está relacionado ao reino. Apenas 2 vezes, e isso em Mateus, Jesus faz menção da igreja. É Jesus quem vai nos explicar por que esta ausência na sua pregação a menção da igreja. Jesus diz em João capítulo 4, versículo 22, falando com a samaritana: vós samaritanos adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui está, Jesus, ele pregou
um evangelho voltado para os judeus, porque era dos judeus que viria a salvação. Então, a preocupação de Jesus, quanto seu ministério terreno, era em salvar os judeus. Ele veio para o povo judeu. Ele veio como Messias do povo judeu, filho de Davi. Em outro lugar, Jesus escreve em Mateus 15, 24: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, nós precisamos conhecer a história da redenção. A salvação veio primeiramente para os judeus, depois para os gentios. Jesus veio como Messias para os judeus, para convertê-los, para trazê-los de volta ao Pai. O seu ministério terreno, eu volto a dizer, era um ministério voltado para os judeus e não para os gentios. Então, quando a Sírio-Fenícia procura Jesus para curar a sua filha, que estava endemoniada, Jesus lhe chega a dizer: eu não posso dar o pão dos filhos aos cães. Palavras duras de Jesus, mas dentro de um contexto histórico onde a salvação era para os judeus. No entanto, após a rejeição de Jesus pelos judeus, tudo muda. A partir do livro de Atos, a igreja e o evangelho vão tomando uma proporção e uma proeminência tal que começam a eclipsar o próprio judaísmo. Toda a atenção do Novo Testamento se volta para Jesus e a sua igreja. O que causa esta mudança repentina e tão drástica e radical? Onde toda a história está voltada para os judeus, de repente nós começamos a ouvir falar e muito na igreja. Bem, é o apóstolo Paulo quem vai nos explicar o que está acontecendo. Em Romanos capítulo 11, versículos 25 a 26, e depois pulando para o versículo 32, nós lemos: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Guardem a palavra mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então tem esta palavra mistério que Paulo usa aqui, e a frase a plenitude dos gentios. O que significa este mistério e o que significa a plenitude dos gentios? Porque fica claro no texto que Israel, ela foi endurecida para que houvesse esse período da plenitude dos gentios. Bem, novamente será Paulo que vai explicar melhor o que ele acabou de nos dizer na sua carta aos Romanos. Em Efésios capítulo 3, versículos 3 a 6, nós lemos: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, está ali aquela palavra de novo, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Aqui ele começa a nos revelar que mistério é este. Ele diz, é o mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Ou seja, esse mistério que está relacionado com Cristo, as gerações passadas não sabiam. Nunca lhes foi revelado, nem mesmo aos profetas.
Continuando a leitura. Não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E agora ele vai dizer o que é esse mistério. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Este é o mistério, e a palavra mistério aqui significa segredo, o segredo que Deus manteve oculto das gerações passadas e que agora nos é revelado. Qual é? A igreja. A igreja é o mistério, a igreja é o segredo, a igreja composta de convertidos em Jesus, entre judeus e gentios, formando um novo homem, segundo Paulo em Efésios capítulo 2, versículos 13 a 18, ou uma nova raça, segundo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, para herdar todas as coisas juntamente com Cristo. Este é o mistério de Deus, guardado a 7 chaves. A igreja. Diz em Romanos capítulo 8, versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ele está falando com a igreja. Então, lá no Antigo Testamento, desde Gênesis, aliás, antes, porque Jesus foi morto antes da fundação do mundo, antes da criação, a igreja já estava no seu coração, mas escondida dos anjos, escondida mais tarde dos homens. O plano de Deus era a conversão de todos os povos. Tanto é que ele diz para os discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações. Este era o plano desde o início. Desde o início, a igreja. Então, qual seria uma boa definição bíblica para igreja? Bem, a palavra em si, igreja, é eklesia no grego e significa chamados para fora. Ek, para fora, e klesis, um chamado. Então, chamados para fora. E pode ser traduzido como ajuntamento ou então assembleia. Na época de Jesus, este termo era usado para designar qualquer tipo de assembleia. Por exemplo, em Atos 19, nós temos 2 exemplos interessantes de uma assembleia. A primeira é uma assembleia ilegal e a segunda é uma assembleia legal. A palavra usada é igreja aqui, mas no seu sentido normal, nada a ver com igreja, corpo de Cristo. Então diz lá em Atos 19, 32, uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia, a eclesia, a igreja, caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. No mesmo capítulo, nós vamos ler nos versículos 39 e 40, mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia, em eclesia. Aqui não está falando da igreja, o corpo de Cristo, aqui está falando de uma reunião, de uma assembleia do povo. Agora, no texto de Mateus 16, 18, encontramos a primeira menção desta palavra no Novo Testamento. Todavia, é Jesus quem a utiliza, dando a ela um sentido totalmente diferente daquela que todos conheciam. Ele passa a usar esta palavra para designar os seus discípulos. Então é Jesus que dá este nome, que toma emprestado uma palavra muito comum e dá a ela um significado técnico.
A partir de agora, igreja se refere ao povo de Deus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclesia, a minha assembleia, o meu ajuntamento, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Então, uma correta definição teológica para a palavra igreja seria um ajuntamento espiritual composto de pessoas dentre todos os povos e nações, de todos os tempos, regenerados e unidos entre si e a Cristo Jesus, pelo batismo nas águas e pela habitação do Espírito Santo. É importante observar que o termo igreja nas Escrituras é sempre usado para indicar o povo cristão e nunca um mero edifício ou templo onde se reúne. A razão disso é muito simples. Um prédio não é um ajuntamento, um prédio não é uma assembleia. Então, em Atos 5:11, Atos 11:22, 1 Pedro 2:5, em todos estes textos, a palavra igreja está se referindo a um povo e não a um prédio, a um edifício, a um templo. Infelizmente, foi quando a igreja deixou de ser um povo para se transformar numa instituição. E isto aconteceu após a conversão do imperador Constantino. Quando a igreja deixou de ser perseguida, ela começou a se organizar eclesiasticamente e deixou de ser um povo para se tornar uma organização. E foi daí que os problemas eclesiásticos, ou seja, os erros na forma de entender e ser igreja, começaram. Porque agora a igreja é uma instituição que interpreta a Bíblia e que diz como cada um deve viver. Outra coisa importante a respeito da igreja é que a Bíblia faz uma distinção entre igreja universal e igreja local. Então, em Mateus 16:18, que nós lemos há pouco, Jesus fala de uma igreja que inclui todos os santos de todas as eras e que não está limitada no tempo ou no espaço. É a igreja universal. Já no texto de Mateus 18, que é a segunda vez que Jesus menciona a igreja, Jesus fala de uma igreja que está limitada tanto no tempo como no espaço, e que inclui um grupo de cristãos que é geograficamente identificável. É a igreja local. Nas epístolas de Paulo, ele também faz essa distinção entre a igreja de Deus, no singular, referindo-se à igreja universal, como em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, e as igrejas de Deus, no plural, referindo-se às igrejas locais, como em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14. Agora, por que a unidade se tornou em pluralidade? Bem, a explicação é simples. A igreja de Deus se dividiu em igrejas de Deus por uma questão geográfica. Constitui uma impossibilidade física para a igreja, ou seja, o povo de Deus espalhado por todo o mundo, se reunir num mesmo lugar. Portanto, a divisão da igreja de Deus em igrejas de Deus se faz com base na diferença de localidade. Em sua natureza, a igreja ela é indivisível, ou seja, ela é universal. No entanto, administrativamente, ela se torna divisível, ela se torna local. E nós temos como exemplo Romanos
capítulo 12, versículo 5, e Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 6. Durante a Reforma Protestante, surge uma nova classificação, que vai além da igreja local ou da igreja universal. Trata-se da igreja denominacional. E esta não está na Bíblia, porque a denominação extrapola a definição de uma igreja local e está aquém da definição de uma igreja universal. Logo, as denominações, elas podem ter relevância aqui na terra, mas não têm relevância no céu. E quando Deus olha do céu para a terra, Ele apenas vê a igreja local. Mas daí vem uma pergunta muito importante: quais são os limites geográficos de uma igreja local? Bem, em Atos capítulo 14, versículo 23, nós lemos: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então aqui está dizendo que eles promoviam em cada igreja a eleição de presbíteros. Agora nós vamos lá para Tito, capítulo 1, versículo 5, e nós temos um texto paralelo, onde Paulo escreve: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Opa, em Atos 14 diz em cada igreja. Em Tito diz em cada cidade. Logo, para Paulo, os limites, a jurisdição da igreja local é a cidade. Então, nós definimos o limite de uma igreja local pelo tamanho de uma cidade. E essa é a única divisão que Deus reconhece nas Escrituras. Nós não vamos encontrar nas Escrituras uma igreja que seja menor do que uma cidade, nem vamos encontrar nas Escrituras uma igreja que seja maior do que uma cidade. Por exemplo, nós temos a igreja de Éfeso, a igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja de Jerusalém, a igreja de Filipos, a igreja de Esmirna, de Filadélfia, etc. Todas cidades. As cartas que Paulo escreve, todas cidades, com exceção da carta aos Gálatas, que Gálatas é uma região que inclui muitas cidades. Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala em igrejas no plural, porque ele está escrevendo para diversas cidades. Agora, isto não significa, eu quero deixar bem claro, que todos os cristãos de uma cidade precisam se reunir no mesmo lugar e estar debaixo do mesmo governo eclesiástico. Até porque isso seria impossível. Imagina uma cidade como São Paulo, todos reunindo no mesmo lugar, debaixo de uma mesma autoridade. Isso não é possível. Roma era uma cidade enorme. Então, quando nós falamos em unidade da igreja local, nós não estamos falando numa unidade física. Nós estamos falando de uma unidade espiritual, de uma consciência de que nós somos um povo, o povo de Deus nesta cidade. Inclusive a igreja primitiva, inicialmente, ela não tinha templos. O primeiro templo foi construído lá pelo ano 300 depois de Cristo. Então a igreja, ela costumava se reunir em casas ou em pequenos centros públicos. Logo, era a consciência de uma unidade espiritual que se buscava.
e não a necessidade de todos se reunirem no mesmo lugar. Então, quando nós entendemos isto, fica mais fácil de convivermos juntos, numa mesma cidade, sem obrigatoriamente termos que reunir numa mesma congregação. Amém? Olha o que Paulo escreve para a igreja de Corinto. O que eu vou ler para vocês agora não é Paulo dizendo: todos vocês deveriam estar reunidos no mesmo lugar, todos vocês deveriam estar debaixo de um mesmo pastor. Não é isso que Paulo está dizendo aqui no que nós vamos ler agora. O que ele está dizendo é: vocês perderam a unidade do Espírito, vocês não estão conservando a unidade do Espírito, vocês estão se dividindo no coração, se comportando como se fossem rivais, competidores uns dos outros. E este é o problema que a gente encontra nos nossos dias também. É quando a igreja local se comporta como pequenas tribos espalhadas pela cidade, que não têm convivência, que não têm amizade, que desconfia uma da outra e que não sabe trabalhar juntos. Então Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 10 a 13: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Cristo está dividido? Então, o que estava havendo na igreja de Corinto era exatamente isso: uma rivalidade entre os irmãos. Ao invés de terem uma mesma disposição mental, estavam divididos. Ao invés de serem inteiramente unidos, estavam em contenda. Ao invés de falarem todos a mesma coisa, cada uma buscava uma coisa diferente. É interessante que nós lemos antes, em Atos 14, 23 e Tito 1 a 5, que em cada cidade se deveria ordenar presbíteros. Aqui fala de uma liderança plural, de uma liderança colegiada. E um dos problemas que nós encontramos em muitas congregações é exatamente isso: nós temos um único pastor conduzindo um rebanho. O problema com isso é que provavelmente esse rebanho vai ter as características da personalidade dele, as características do seu chamado, inclusive, porque se ele é um evangelista, então o que nós vamos ter é uma igreja extremamente evangelística. Se ele tem um chamado para ensino, nós vamos ter uma igreja bastante culta, bem instruída nas escrituras, e provavelmente pequena. Se é uma igreja que tem um pastor que tem um chamado mais profético, nós vamos ter uma igreja que profetiza muito bem, que conhece os dons e os sinais e as maravilhas de Deus, mas provavelmente não vai conhecer muito bem as escrituras e não vai ter esse ímpeto para ganhar vidas ou para as missões. Então a gente vê uma tendência hoje das igrejas serem empobrecidas, porque a gente não segue alguns princípios simples da palavra de Deus. Entre elas, uma liderança plural para enriquecer e para guardar a congregação de ter uma tendência excessiva para um aspecto da vida cristã. Amém?
Eu até diria o seguinte, meus irmãos: se nós queremos ter um linguajar mais bíblico, nós deveríamos falar em congregações ao invés de igrejas. Porto Alegre, ela tem uma igreja local, mas ela tem muitas congregações. A palavra congregação vem do verbo congregar. Muitos grupos de irmãos que congregam juntos em nome de Jesus, isso é maravilhoso. Mas quando Deus olha para Porto Alegre, Ele vê uma única igreja local. Ele não vê muitas igrejas. Quando Ele olha para os pastores da cidade em Porto Alegre, Ele vê um único presbitério. Não significa que todos os pastores precisam estar juntos numa mesma congregação, cuidando de um mesmo rebanho. Mas significa que todos os pastores da cidade devem saber andar juntos e trabalhar juntos em favor da cidade, para ganhar a cidade para Jesus. Então, quando a Bíblia fala em presbitério, não significa necessariamente que todos estão juntos numa mesma congregação. O ideal é que cada congregação tenha um presbitério, mas principalmente o mais importante é que todos os pastores de uma cidade entendam: nós somos os pastores desta cidade. Nós somos responsáveis pelo povo de Deus nesta cidade. E a nossa autoridade abrange toda a cidade. Este é o espírito das Escrituras. É neste sentido que Paulo falava, era neste sentido que a igreja vivia e andava. Amém? Vamos ficar de pé.